Boa noite a todos. Em nome da E2D500, agradeço a presença de todas e a participação. Em nome dos três fundadores, professor Loyola, que tem conduzido este workshop desde ontem, tanto no planejamento quanto na participação direta, sob o ponto de vista de tornar essa semana uma semana bastante atrativa e rica para vocês participantes, e o professor Cavenaghi, que ontem fez a abertura em nome do E2D500. Eu dou prosseguimento hoje, neste segundo dia, ontem iniciado com a brilhante e oportuna palestra e participação muito motivadora para todos do colega Leandro, pelo ecossistema em si, e hoje, na sequência, com o nosso colega Newton, que se dedicará à questão das tecnologias. Esta semana, ela prossegue com as suas aplicações de IoT, tanto as tecnologias quanto o ecossistema. Na quarta-feira, com a parte de engenharia mecânica, com o colega professor Janes. Na quinta, participo ativamente pela engenharia civil. E o professor Cavenaghi, com os outros colegas convidados, fecham esta semana de um encadeamento completo do ecossistema com as respectivas tecnologias. Então, eu dou as boas-vindas a todos. Passo para o meu colega Loyola, que vai orquestrar, na sequência, a participação do colega Newton. Loyola, com você, muito obrigado, e vamos desfrutar dos ensinamentos e das experiências de conjunto do nosso colega Newton com as tecnologias. Muito obrigado. E Loyola? Vamos lá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Mais esse dia de workshop de Internet das Coisas, promovido pela E2D500. Temos já anunciado aí, né, pelo professor Aécio, como foi ontem. Ecossistema de internet com o Leandro, e hoje temos as tecnologias para a internet das coisas com o Newton Valente. Nós teremos ao longo desses dias alguns mediadores, professor Aníbal, professor Cabral, professor Cavenaghi e eu, apresentando aí os nossos ilustres palestrantes, e espero que cada um de vocês aproveitem bastante da experiência desse pessoal. Eu gostaria, antes de fazer a apresentação do Newton, dar uma lembrança a respeito do que nós tivemos ontem com o Leandro, né? Ele falou sobre a internet das coisas, seu ecossistema, e ao final da palestra dele, nós falamos do Happy Hour, que vai ser realizado no dia 30 para aqueles que tiverem enviado o seu resumo e a sua visão de como se posicionar no mundo de internet das coisas, naquele ecossistema que o Leandro falou, e eu gostaria de anunciar aqui que o escolhido por ter sido o primeiro a enviar a mensagem ainda ontem, às 20h35, logo a seguir ele enviou, e é o Marcos Henrique, que tem o identificador de e-mail como Marquinhos59. Espero que ele esteja hoje aí continuando conosco. E, da mesma forma, nós continuamos com essa promoção do Happy Hour, e aqueles que, ao final, vou lembrar ao final também, mas aqueles que encaminharem o seu resumo da palestra de hoje e também de como se vê nesse mundo de internet das coisas, entra na rodada de sorteio para o Happy Hour. Bem,
O nosso palestrante de hoje, opa, eu estou clicando, não é na própria apresentação, né? É o Newton Valente, que, nossa, hoje a canseira pegou, hein? Cadê a apresentação do Newton? Aqui. Agora sim, vocês estão enxergando aí? Ainda não. Opa, Newton, desculpa. É mais fácil enxergar você do que a tua apresentação. Mas vamos lá, eu compartilhei. Aê! Agora sim, eu compartilhei arquivo errado. Então, aí, o nosso palestrante de hoje é o Newton Valente. Ele é engenheiro eletricista, especialista em análise de sistemas, mas, em particular, o que eu quero destacar é que ele é cofundador e sócio-diretor e o executivo máximo de tecnologia, tanto da Vagon Engenharia, que desenvolve projetos específicos na área de internet das coisas, quanto na área de eletrônica, indústria e comércio, que é a produção, oferta e comercialização desses sistemas eletrônicos, não só os que ele desenvolve, quanto os demais. Bem, para não gastar mais tempo do Newton, que é a nossa personalidade de hoje, eu queria passar a palavra para ele e já alertar os nossos participantes que, conforme vocês forem tendo perguntas a serem apresentadas ao Newton, vocês já podem ir encaminhando pelo chat, tá? De tal forma que a gente possa compilar e apresentar ele ao final da palestra. Newton, muito obrigado pela sua disponibilidade e a cordialidade com que você aceitou esse convite para estar aqui conosco. Em nome de toda a E2D 500, muito obrigado e a bola está contigo. Vamos em frente. Muito obrigado, Loyola. Obrigado a todos da E2D 500. Eu me sinto extremamente honrado em participar desse grupo tão seleto de pessoas da área de educação e agora embarcando aí nessa nova jornada de colocar para o mercado esses cursos de especialização em proteção de dados, BIM, internet das coisas, e agradeço demais a oportunidade e faço votos que a gente tenha hoje uma palestra que seja condizente com a expectativa de todos. Como o Loyola já disse, o meu nome é Newton, eu sou engenheiro eletrônico formado em 1986, a minha vida toda trabalhei com desenvolvimento de produtos eletrônicos e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como a internet das coisas funciona de forma prática. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, conceituando algumas coisas, quero ser bem breve nisso, mas o nosso foco vai ser mostrar para vocês um dispositivo funcionando, ele configurado numa plataforma, enviando dados, como você pode tratar esses dados que são enviados pelo dispositivo. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui, para rapidamente a gente poder iniciar esse bate-papo. Bom, um dispositivo para a internet das coisas, ele possui esses 5 níveis, subníveis, digamos assim. Ele vai, de alguma forma, sensoriar ou medir alguma coisa, né? Ele vai fazer a monitoração de alguma grandeza. Sob essa grandeza, ele vai efetuar algum tipo de controle, ou seja, fazer o tratamento desse dado, uma conversão de grandezas, etc. É extremamente importante e em IoT devemos ter uma preocupação muito grande
desde a concepção do dispositivo até a transmissão de dados, até a parte que recebe esses dados, a plataforma que vai armazenar e fazer o tratamento desses dados, que a gente tenha segurança envolvida, porque cada vez mais os hackers estão aí de olho e o dispositivo de IoT, por ele ser um dispositivo muito simples conceitualmente, ele acaba se tornando vulnerável. Então, é muito importante que, durante o processo, vocês enxerguem a parte de segurança como algo importante na concepção e em todo o processo de tráfego dos dados na internet das coisas. É óbvio que depois da tratativa de segurança vem a parte de conexão, que é onde você vai fazer com que o dado gerado pelo dispositivo seja enviado lá para uma plataforma onde você possa fazer tratamento, armazenamento, análise e toda a parte referente à tomada de decisão baseado naquele dado que o dispositivo gerou. Tá? Então, esses são os níveis que envolvem desde o sensor até a parte de tratamento de dados. Nós temos aqui alguns números, né, aplicações. Então, temos lá toda a parte de controle de uma bomba de combustível, parte de edificação, maquinários, a parte de agronegócio, ou seja, em todas as possíveis verticais, nós temos hoje possibilidade de uso de internet das coisas. E o número são coisas assim, são números astronômicos. A gente tem aqui uma curva que mostra aí desde 1950 até 2025 uma estimativa do número de dispositivos que estarão conectados, né? Então, em 1950 nós tínhamos lá apenas 5.000 e esse número foi crescendo. Hoje nós estamos aí em torno de 25 bilhões de dispositivos, com estimativa de superior a 100 bilhões de devices daqui a 5 anos. Então, ou seja, é um mercado que está em franca expansão e que requer aí profissionais para que possamos tratar desse gap enorme que vai se abrir aqui em termos de número de pessoas que deverão estar envolvidas com a internet das coisas. Alguns exemplos de aplicação, você tem aí na parte de medição de energia, de água, de gás, de variáveis ambientais. A parte industrial, que nós vamos tratar muito fortemente isso aí quando conversarmos aí sobre a parte de engenharia de produção. Rastreamento, né, de coisas e de pequenos veículos, de pessoas, até de animais de estimação. Eu vou mostrar para vocês um exemplo baseado nisso aqui também hoje. Por que isso aqui é um número tão grande? Porque as tecnologias, conforme o Leandro comentou ontem, que são as LP1s, que têm consumo de energia muito baixo, eles começam a viabilizar esse tipo de aplicações que antes eram praticamente inviáveis. Mineração é um segmento muito forte. Agronegócio também, né? Você tem lá monitoração de granjas, de plantações, de cultivo e de monitoração dos animais, né? A parte de cidades inteligentes, onde a gente tem aí toda a parte de controle de iluminação, monitoração de prédios, de pontes, de viadutos, não só a monitoração referente ao uso desses bens, mas também com relação à sua estrutura física, como eles estão se comportando ao longo do tempo, para que a gente possa tomar atitudes de reparo e de uma possível manutenção de forma antecipada até, né? E aí um resumo, né, desses números. Na parte de ambiental e industrial nós temos mais de 180 milhões, rastreamento 200 milhões de devices, na parte de medição de energia aí, de medição de energia, de água, de gás, de metering, né, onde a gente fala aqui das utilities, 250 milhões. O agronegócio é um número bem interessante, Smart City e a parte de segurança.
Aqui um pequeno resumo do que a gente viu ontem também lá com o Leandro, né? Nós temos as personal areas, que são as redes de pequeno alcance, caracterizada basicamente aqui pelo Bluetooth, LAN, W, e nós estamos neste segmento, onde nós temos cobertura de longa, raios bem grandes, de áreas grandes de cobertura, e com baixo consumo de energia, né? Nós estamos aqui. Baixo custo, longo alcance, baixo consumo e com uma segurança implícita. Este é a topologia básica. Aqui está escrito LoRaWAN, mas é uma topologia básica de praticamente todos os sistemas de IoT. Você tem uma camada onde você tem todos os seus dispositivos que estão lá monitorando as pontes, monitorando prédios, monitorando as pessoas, veículos, etc. Você tem uma parte de infraestrutura que é composta pelas antenas que recebem as informações destes dispositivos. Você tem uma outra camada, que é um software, que aqui nós chamamos de Network Server, que gerencia toda essa rede, seja do nível dele aqui para baixo, onde você tem infraestrutura e dispositivos, seja do nível dele para cima, que é onde nós temos a aplicação. Então, hoje nós estamos um pouquinho de ontem aqui falando lá de onde o Leandro se situa com a American Tower. A American Tower se situa nesses dois níveis aqui. A parte de toda a infraestrutura de gateways e de antenas que recebem essas informações e do Network Server, que é o software que gerencia toda essa rede. Nós, Vagon, estamos aqui nesta camada que é onde nós fazemos o desenvolvimento e o fornecimento de dispositivos para essa rede. E nós vamos mostrar hoje para vocês a camada de aplicação, que nós temos o nosso parceiro, que é a ProIoT, que é um software que faz toda a parte de recebimento de dados, você consegue montar as telas de exibição, etc. Então, são esses 4 níveis que compõem basicamente todos os sistemas de IoT. Isso aqui é uma outra forma de enxergar essa mesma infraestrutura. Nós temos um Zen device, uma parte de comunicação que liga o device com uma antena, que normalmente é sem fio, e daqui para frente, normalmente, essas conexões são baseadas em IP. Aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos, né, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ok? Então, eu vou fechar essa apresentação e vou colocar para vocês uma outra tela, que já é a tela onde a gente vem aqui. Opa, está andando aqui. Um momento. Aqui. Se vocês entrarem aí no proiot.com.br, a minha tela continua sendo compartilhada, né, pessoal? Por favor. Sim. Tá, ok. Aqui eu vi aqui, ok, tá lá. proiot.com.br, a gente entra nessa plataforma, que é uma plataforma que permite você cadastrar seus dispositivos, receber os dados desses dispositivos e criar uma tela de exibição. Tá? Para aqueles que quiserem começar a utilização, a ProIoT, você vem aqui em começar a utilizar e você pode se registrar e começar agora mesmo. Tá? Você pode conhecer toda essa plataforma clicando em registre-se e comece agora mesmo. Então, você vai entrar numa telinha onde você vai fazer o seu registro. No caso aí, ele já jogou para a minha tela, porque eu já sou cadastrado. Tá? Então, a partir do momento que vocês têm o cadastro na plataforma, vocês já entram numa tela como essa. Eu tenho aqui 7 dispositivos cadastrados. Já fiz tudo isso de mensagem de uplink. A mensagem de uplink é aquela mensagem que sai do dispositivo e vai para a plataforma, tá? E as mensagens de downlink são as mensagens que saem da plataforma e vão para os dispositivos. Eu tenho 8 painéis construídos e aqui nós vamos mostrar como eu cadastro um dispositivo. Eu tenho esses 8 dispositivos cadastrados
Eu não sei se vocês conseguem ver a minha tela também, a minha imagem, dá para ver também, Loyola? Sim, está dando para ver. Consegue ver a minha imagem também? A tua imagem e a tela. Ok. Nós temos aqui um dispositivo que é um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, ele é na forma de um bastão. Ele foi desenvolvido para medir temperatura dentro de carne. Então, o pessoal faz um furo na carne, coloca esse bastão. Então, nós vamos cadastrar esse dispositivo, que é um sensor de temperatura, aqui na plataforma. Então, uma vez tendo um dispositivo em suas mãos, que pode ser um dispositivo qualquer, por exemplo, um sensor de ultrassom, um medidor de distância. Então, você tem uma série de sensores. Nesse caso, nós vamos cadastrar um sensor de temperatura. Como é que nós fazemos isso? Esse aqui vem mais dispositivo. No nosso caso, nós estamos utilizando a rede LoRa, a tecnologia LoRaWAN, tá? Que a gente usa lá a plataforma da American Tower para isso. Então, eu clico aqui. Eu vou clicar aqui um dispositivo. Existem, na ProIoT, você já tem alguns dispositivos que são pré-definidos. Então, se você tiver um desses dispositivos, você clica no dispositivo e ele já te gera toda a configuração referente ao dispositivo. No nosso caso, nós não temos o padrão deste sensor que nós vamos cadastrar agora, então eu vou utilizar como se fosse um dispositivo genérico. E eu vou, no caso aqui, você pode usar uma rede privada, uma rede da American Tower, e se você clicar nesta opção, a própria ProIoT vai te fornecer o serviço de dados de conectividade. Como eu já tenho uma conexão própria, nós já temos uma assinatura de uma conexão com a American Tower, então a gente usa aqui conexão própria. Agora eu vou dar um nome para esse dispositivo para poder identificar esse meu dispositivo na rede, na plataforma. Então, eu vou chamar de sensor de temperatura. Muito bem. Não tenho nenhum perfil. O tipo de conexão é ABP. Isso aqui, pessoal, não se preocupem. O importante aqui é a gente entender que nós estamos fazendo o cadastro de um dispositivo, tá? Esses detalhes do cadastro, eles dependem de cada tecnologia que vocês estão utilizando. Então, isso aqui, imaginem que isso seja uma receita de bolo que vocês vão preencher de acordo com o tipo de dispositivo e de tecnologia que vocês estarão utilizando, tá? Então, no meu caso, eu estou usando uma conectividade aqui, segurança do tipo ABP, criptografia vai ser feita pelo Network Server, a classe de dispositivo, o nosso dispositivo é um classe A, o contador, cada mensagem que esse dispositivo envia para a plataforma, ele tem um contador que ele incrementa, e o nosso tem tamanho 4. E agora, aqui, eu tenho que preencher algumas informações que são específicas do dispositivo que nós estamos cadastrando. Então, cada dispositivo na rede, ele tem um número, que é como se fosse lá aquele MAC address que a gente tem nas placas de rede, é mais ou menos algo parecido com aquilo, tá, pessoal? Então, vou pegar os dados desses dispositivos, que eu tenho uma colinha dele já aqui, e vou simplesmente copiar para cá. Então, esse é o número que identifica esse dispositivo. Esse outro número que eu estou colocando aqui é o número que identifica a aplicação com que esse dispositivo vai se conectar. O device address é um outro número. Eu copiei errado. Tem que vir aqui. Então, Ctrl+C e vamos aqui dar um Ctrl+V. E aí eu tenho duas chaves de criptografia, que é uma chave entre o dispositivo e o network server, que é aquele software que eu comentei com vocês que gerencia a rede. Então, todo dado que sai do dispositivo, ele é criptografado, ou seja, ele entra por um processo de criptografia entre o dispositivo e o network server. E existe uma segunda chave de criptografia, que é essa da Application Section Key que nós estamos vendo aqui, que é uma chave de criptografia entre o dispositivo e a aplicação. Ou seja, entre o dispositivo e a ProIoT, nós temos uma chave,
e entre o dispositivo e o network server nós temos outra chave. Então, o dado, quando ele sai do dispositivo, ele sofre uma criptografia em cima da outra. Então, é dupla segurança, tá, pessoal? E aqui nós vamos dar um OK. E ele está me dizendo que o dispositivo já existe. Device. Deixa eu só ver o número dele aqui. Já tinha ele cadastrado, já estava com ele cadastrado numa rede. Já diz um filósofo nacional aí das televisões que quem sabe faz ao vivo, certo? Então é isso aí, Newton. O engraçado é que ele não está cadastrado. Por que ele está me dizendo isso? Não está cadastrado. Bom, pessoal, vamos pular essa fase aqui. Vamos pegar um dispositivo que eu já tenho cadastrado aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, este sensor, que é um sensor que eu tenho aqui na minha mão, e ele é um cara que mede... Tá vendo essas mensagens aqui de uplink? Então, aqui às 19h25, ou seja, há exatamente 1 minuto atrás, ele subiu uma mensagem do dispositivo, que é esse que eu tenho aqui na minha mão. É um dispositivo que nós estamos simulando medida de tensão, tá? Então, vamos esperar olha lá, chegou uma nova mensagem. Agora às 19h27. Então, eu consigo, assim que eu cadastro um dispositivo, eu consigo imediatamente vir aqui nesse dados em tempo real e eu consigo ver as mensagens que o dispositivo está mandando. Então, se eu abrir esse, eu vejo todas as informações que foram enviadas pelo dispositivo. E aqui eu tenho o payload criptografado, conforme a gente tinha comentado com vocês. Payload criptografado pelo Network Server e aqui já descriptografado, porém codificado em Base 64. Mas vamos lá. Depois, para cada dispositivo que nós temos, existe um formato de mensagem. Então, cada dispositivo, ele manda o tipo do dispositivo, nesse caso é o dispositivo do tipo 15. Quando eu tenho um sensor de temperatura, ele é identificado com 12. Quando eu tenho um sensor que mede tensões analógicas, ele é 15. Quando eu tenho um acelerômetro, ele tem um outro número. Então, para cada dispositivo, nós criamos uma codificação que é o tipo do device. Então, o device type é esse número 15. Aí eu recebo mais 3 informações. O valor de tensão da primeira entrada analógica, porque se vocês olharem aqui, eu tenho dois botões que eu giro e eu gero níveis de tensão. Então, eu tenho tensão analógica 1, o valor da analógica 2, e uma outra chave, que é uma chave simplesmente que eu ligo ou desligo essa chave, e é uma entrada digital. Então, eu tenho aqui os valores. Com isso, o que a gente faz? A gente, tendo as variáveis criadas, a gente vem aqui em painel e eu consigo aqui, por exemplo, adicionar um painel. Qual é o nome do novo painel? Vai ser medidor de tensão, por exemplo. Quando eu faço isso, ele me criou um painel que se chama medidor de tensão. Com isso, ele entra numa tela vazia, como esta, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar elementos nessa tela de forma que eu possa visualizar os dados que estão sendo enviados. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu tenho uma série de opções. Por exemplo, eu vou colocar aqui um gráfico de linhas. Quando eu cliquei em gráfico de linhas, ele está me pedindo para que eu possa relacionar esse gráfico com
um dispositivo e com uma variável que foi criada para aquele dispositivo. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, esse MSAD, que é aquele sensor de analógico. Então, eu vou pegar a tensão analógica 1 e eu vou pegar a tensão do valor analógico 2. E vou criar este gráfico. A partir do momento que eu faço isso, eu criei um gráfico e eu vou expandir, eu consigo mudar o tamanho dessa tela, eu consigo dar um zoom nas variáveis, a gente vai ver já já. Eu tenho aqui, o dispositivo está enviando tensões de 12 volts e de 48 volts. Eu vou mexer no botãozinho aqui, eu vou virar os dois botõezinhos, então eu estou diminuindo o valor das tensões, tá? No próximo envio, o dispositivo está mandando uma informação a cada 2 minutos. Tá? Então, a cada 2 minutos ele faz a captura das informações e envia essa informação para a plataforma. Olha lá, já chegou um dado. Acabou de chegar um dado. O valor da tensão que eu regulei no botãozinho lá foi de 34,1 volts para a analógica 1 e 8,6 volts para a analógica 2. Eu vou subir um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou mostrar algumas outras coisas para vocês e a gente vai deixar esse gráfico rolando. Eu tenho uma terceira variável neste dispositivo, que é uma variável que eu chamei de digital. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, por exemplo, um alerta de luz. Então, esse é o alerta de luz. Que eu vou associar com aquele nosso mesmo dispositivo e agora com a entrada digital, que tem o valor 0 ou 1. Ela é uma variável digital. Então, cor do intervalo de 0, ou seja, quando eu estiver com 0, eu vou mostrar esta corzinha aqui. E aqui nós vamos adicionar um outro intervalo, que quando ele estiver em 1, eu vou mostrar a corzinha esta aqui. O texto aqui vai ser normal e aqui vai ser violado. E vou dar um OK. A partir do momento que eu fiz isso, esta variável veio para cá. Então, nós criamos ali... deixa eu fazer... uma coisa interessante que eu não tinha mostrado para vocês. Uma vez criado um gráfico, um elemento qualquer desse, você pode vir aqui e fazer um editar. Ó. Eu dou um editar e aqui eu coloco mostrar o valor do texto. Então, vai aparecer escrito no meio lá do nosso ícone um valor. Então, eu estou aqui com ele em 0, vou mudar a chavinha e vamos ver, daqui a pouquinho a gente volta neste gráfico. Eu virei a chavinha de violado para o normal, tá? Quando ela está para o lado direito aqui, ela é normal. Quando ela está para o lado esquerdo, ela é violada. Então, eu acabei de mudar. Daqui 2 minutos a gente vem dar uma olhadinha. Vou mostrar alguns gráficos que a gente já tem pronto, tá? Então, por exemplo, esse mesmo dispositivo, esse aqui é um acelerômetro. Esse aqui é um acelerômetro que eu tenho aqui na minha mão. Ele está nessa posição, eu vou inverter, tá? Vamos ver o que vai acontecer daqui. Olha lá, já mudou. Ou seja, quando eu fiz a modificação desta posição, que eu tenho aqui 3 eixos, né? X, Y e Z. Quando eu fiz esta movimentação, o eixo Z, que estava nesta posição, nós estamos medindo aqui, pessoal, a aceleração da gravidade, tá? Esses 3 eixos eles estão refletindo a aceleração da gravidade. Então, quando eu fiz que eu mexi os eixos, o que aconteceu? O eixo X caiu para 0. Desculpa, o eixo Z caiu para 0. O eixo Y, que estava praticamente em 0, permaneceu quase em 0. E o eixo X, desculpa, permaneceu em 0. E o eixo Z, que estava em 0, agora ele foi para menos alguma coisa. Então, eu vou mudar novamente a posição desse dispositivo e daqui a pouco ele vai ficar nesta posição. Olha lá, já mudou. Não mudou ainda não. E esse cara que está aqui, ó, é o valor da tensão da bateria. Ok?
Então, esse é um dispositivo que eu tinha criado para mostrar para vocês o acelerômetro funcionando. Esse cara está mandando uma mensagem a cada 1 minuto, se não me engano, tá? Vamos mostrar um outro painel, que é aquele painel que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, que nós acabamos de criar. Esse aqui, ele estava hoje, durante o dia, fazendo a medida. O que eu quero mostrar aqui é que quando vocês criam um gráfico, eu posso vir aqui, por exemplo, e dar um editar e dizer de quanto tempo que eu quero armazenar neste gráfico. Por exemplo, eu posso só hoje, na última hora, nas últimas 24 horas, da semana inteira. Então, quando eu der o OK aqui, eu tenho esta quantidade de dados, ela está sendo mostrada exatamente de acordo com aquilo que foi configurado, tá? Vamos dar uma olhadinha lá naquele que nós tínhamos criado no medidor de tensão. Olha lá, ele voltou ao normal, tá vendo, pessoal? E eu vou novamente voltar ele para o estado de violado. Eu vou virar a chavinha. Virei a chavinha. Daqui a pouco a gente volta para ver, tá bom? Enquanto isso, eu vou mostrando as outras aplicações que a gente tem aqui. Nós estamos trabalhando com o pessoal um desenvolvimento de um medidorzinho, de um rastreador para animaizinhos. Então, aqui ele me mostra a latitude e longitude, e se eu clicar aqui, por exemplo, ó, qual é o nível de bateria. Então, eu posso criar um dashboard bem interessante. Esse aqui é este aqui é o mesmo dispositivo sendo monitorado de formas diferentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o histórico de latitudes e longitudes. Então, eu sei por onde esse cachorrinho ou esse gato ele andou. Aqui eu tenho o tipo de mensagem. Então, você consegue criar gráficos extremamente interessantes. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês agora. Esse cara é um dispositivo que, por exemplo, para a área de produção, engenharia de produção, ele é muito interessante. Eu preciso monitorar, por exemplo, quanto tempo uma máquina fica em operação, efetivamente em operação. Então, nós definimos aqui uma grandeza que eu chamei de orímetro, que é um contador de segundos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui atrás, tem um ventiladorzinho e eu tenho aqui um controlezinho remoto, eu consigo ligar este ventilador que está aqui atrás. Então, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, o orímetro, ele está congelado já em 131.896 segundos há algum tempo. E eu vou ligar esse ventilador. Ó, eu acabei de ligar. Ele iniciou o funcionamento. Na próxima mensagem que esse dispositivo chegar, este número 131.896, ele vai estar incrementado do número de segundos. Olha lá, já mudou. Já mudou para 131.911. Ou seja, ele estava com 131.896. No momento em que ele fez a leitura da mensagem, vamos fazer uma continha rápida aqui. 131.911 menos 131.896. Ele tinha passado exatos 15 segundos a partir do momento que eu apertei o botão até ele fazer a leitura dessa informação e mandar a próxima mensagem. Vamos esperar agora mais uma alteração para a gente fazer essa conta novamente. Vocês vão ver que ele vai, como ele está enviando a mensagem a cada 1 minuto, né? 19:36, 37. Agora, vamos pegar aqui, ó, os 131.971, 131.971 menos 131.911. 60. Então, exatos 60 segundos de máquina funcionando. Eu vou desligar a maquininha lá. Acabei de desligar.
e vamos ver quantos segundos mais ele tem acumulado. Na próxima leitura que ele fizer, ele vai me contar exatamente quantos segundos ele tinha no instante que ele capturou a leitura, ou seja, desde o momento que eu liguei, que ele estava com 131.896, até o momento da próxima leitura, ele vai acumular o tempo que ele ficou ligado. Se eu ligar de novo e desligar, ou seja, ele vai... É um contador de segundos. Então, eu tenho associado ao circuito que comandou aquele ventilador uma chavinha que fecha, e cada vez que essa chave fecha, ele inicia o contador de segundos. Então, a máquina começou a funcionar. Eu liguei a chave da máquina, ela começou a contar segundos. Quando eu desligo a máquina, ele para. Aí eu ligo de novo, ele continua contando. É um acumulador, esse número ele vai sempre crescendo. Aí nós temos aqui a possibilidade de, quando eu estou aqui em dispositivos, como é? Dispositivo, se eu pegar esse nosso orímetro, eu tenho condições de fazer um downlink, de mandar uma mensagem para esse dispositivo. O identificador desse dispositivo é o 0B. Então, 0B, eu vou continuar monitorando. O formato dessa mensagem é assim: eu primeiro dou o identificador do dispositivo, depois o tempo, o intervalo de tempo em que ele vai enviar as mensagens, e em seguida o valor do contador. Então, aqui eu estou dizendo, o dispositivo 0B, ele vai continuar posicionando para mim a cada 60 segundos, e eu vou mandar o contador ir para 0. A porta, pessoal, é uma variável que eu controlo, que eu digo lá no meu dispositivo em que porta que ele vai receber essa informação. Então, eu vou colocar aqui, enviar downlink, e vamos entrar aqui em dados de tempo real. Então, da próxima vez que eu receber uma mensagem, que vai acontecer daqui a... Olha lá, chegou a mensagem, veio um downlink request, e eu mandei essa informação de downlink para o meu dispositivo. Então, aqui está a mensagem que foi enviada na porta 123. Se a gente olhar aqui, nós vamos ver que foi porta 123. E essa mensagem é efetivamente o que foi lá para o meu dispositivo, reconfigurando esse dispositivo. Então, vamos voltar lá no nosso painel. Vamos olhar o nosso dispositivo. Então, na próxima mensagem que ele receber, isso aqui deve estar zerado. Tá? Vamos lá no dispositivo em tempo real lá. Milímetro. Vamos ver dados em tempo real. Vamos ver a próxima mensagem que sobe daqui a pouquinho. Enquanto isso, enquanto ele está lendo aí, pessoal, vamos fazer uma outra brincadeira. Vamos pegar aqui, eu tenho um outro dispositivo aqui, que é um acelerômetro. E esse está mandando mensagens um pouco mais frequentes para a gente poder fazer um outro teste. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu venho aqui no acelerômetro, que é esse dispositivo. Eu venho aqui em eventos. Então, nós vamos criar um evento. O que é... antes disso, vamos lá em dispositivos. Vamos pegar esse dispositivo de acelerômetro e venho aqui em variáveis. Vocês se lembram que nós tínhamos o identificador do tipo de dispositivo? No caso do acelerômetro, eu ainda mando o eixo X, o valor do eixo X, em grandeza, é o valor absoluto, que é um valor que vai de mais 32.000 até menos 32.000, um valor que vai mais e menos. O valor do eixo Y e o valor do eixo Z. Então, eu recebo esses três valores. Eu recebo a tensão da bateria do dispositivo e eu criei mais duas variáveis, que é o resultado dos eixos e o resultado dos eixos 1. Daqui a pouco nós vamos entender por que eu criei dois, tá? Então, vamos lá. Resultado dos eixos. É uma variável, simplesmente. Eu só dei esse nome para ela.
Aí, nós vamos lá em eventos. Agora, com essas 3 variáveis que são o eixo x, y e z, e aquele resultado dos eixos 1 e resultado dos eixos 2, nós vamos criar um evento. E o que é esse evento? O primeiro evento é inclinou, ou eu chamei de desinclinou, mas na realidade é que eu vou simular uma inclinação e vou voltar para o lugar. Então, é inclinou e desinclinou, tá? E desculpem o nome, mas é só para deixar isso mais ou menos assim, bem claro. E eu criei 2 variáveis, inclinou, desinclinou, e inclinou 1 e desinclinou 2. 4 variáveis, tá? Nós já vamos entender por que são 2 pares, de inclinou e desinclinou. Vamos lá, vamos verificar o inclinou. Eu tenho aqui, pessoal, gatilhos do inclinou. Eixo X. Então, quando o eixo X for maior do que o valor 5.000, o eixo Y maior do que 5.000 e o eixo Z maior do que 5.000, quando esses gatilhos acontecerem, eu vou gerar uma ação. E o que é essa ação? Quando isso acontecer, aquela variável res eixos vai valer 1. Então, eu estou atribuindo 1 para a variável res eixos. Quando essas condições forem satisfeitas, eixo x maior do que 5.000 e eixo y maior que 5.000 e eixo g maior que 5.000, a variável res eixos vai valer 1. O desinclinou. Quando o eixo x for menor ou igual a 5.000, ou o y for menor a 5.000, ou o z for menor ou igual a 5.000, ou seja, quando a condição for diferente daquela outra, porque aquela outra, quando os 3 forem maior do que 5.000, aqui é quando qualquer um deles for menor, eu atribuo 0 para esta variável, ok? E a mesma coisa para o inclinou 1 e para o inclinou e desinclinou. Só que aqui, eu estou olhando, lá eu olhava o eixo y maior do que 5.000 e aqui eu estou olhando menor do que 5.000. Então, eu criei 2 situações de posicionamento desse dispositivo diferente. Então, vamos lá agora para o nosso painel que reflete tudo isso. Ah, olha aqui, pessoal, o orímetro zerou, tá? Eu vou ligar ele um pouquinho aqui, ó. Vou deixar rodando, daqui a pouco a gente volta no orímetro e até bom que eu estou recebendo um ventinho aqui enquanto a gente conversa. Mas vamos lá mostrar para vocês o nosso painel de acelerômetro, que é esse cara que está aqui, ó. O que o nosso acelerômetro faz, pessoal? Eu tenho os 3 eixos aqui, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, ok? E eu estou com eles agora numa determinada condição, porque o meu dispositivo está na horizontal assim. Então, aqui eu tenho o eixo Z. O eixo Z, nesse sentido, ele está medindo a aceleração da gravidade positivo, sim, e negativo se eu inverter a posição do dispositivo. Então, vamos fazer esta operação. Eu vou simplesmente girar ele de 180 graus. E vamos olhar o que acontece com os outros eixos, tá? Já já ele vai posicionar aqui. Os eixos vão alterar ali de valores. Quer ver? Se eu não me engano, é a cada 30 segundos ou 1 minuto que ele manda a informação. Olha lá, chegou a informação. O eixo X permaneceu próximo, como eu inverti aqui, ele não ficou exatamente horizontal, né? Mas próximo da onde ele estava. O eixo X sofreu uma pequena variação, mas olha o eixo Z. Ele estava lá na posição de mais 15.000 e veio para menos 15.000. Então, o eixo Z sofreu... Ah, uma coisa bacana que a gente tem aqui na ProIoT, pessoal, é que eu posso dar zoom. Olha, eu venho dando zoom aqui, ó, eu consigo ver exatamente o que aconteceu com as variáveis, tá vendo? Então, ó, eu vou dar um zoom de novo e vou arrastar lá para o final. Então, a gente consegue ver que o eixo Z, que estava lá em cima, caiu. Então, vamos agora fazer o seguinte, eu vou mexer com o eixo Y.
Vamos esperar ele inverter. Olha lá, já inverteu. Então, agora o eixo X, que é esse aqui, permaneceu próximo do zero. O eixo Z, que está nesse sentido, também está nesse plano, está próximo do zero. Mas o eixo Y, que está na vertical, foi lá para o menos alguma coisa. Vamos inverter o eixo Y. O que vai acontecer com o eixo Y? Ele vai lá para cima. Olha lá, já foi. Então, aqui ele foi lá para cima. Então, nós estamos medindo aqui, agora eu vou medir eixo X, assim o eixo X aponta para lá. Então, aqui ele vai medir negativo. Agora nós vamos medir, mexer, olha lá, o eixo X já foi para o negativo, tá vendo? E eu vou inverter ele 180 graus e vamos verificar ele ir lá para o positivo, lá para o próximo dos 15.000. Já chega uma nova informação e a gente vai ter esse dado atualizado, tá? E olha que bacana que foi acontecendo. Olha lá, já chegou. Então, olha que bacana que foi acontecendo com os eixos aqui, ó. A gente saiu do Z de lá para cá, ficamos um tempinho com ele nessa posição, ele veio para cá enquanto o eixo Y veio para o negativo, depois foi para o positivo, depois o eixo X veio para o negativo, foi para o positivo. E agora vamos fazer o eixo Y ir para o positivo. Não, já foi. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Eu vou mostrar um outro gráfico que nós fizemos. Newton, Oi. Desculpa tá entrando aqui na tua apresentação, que é uma demonstração em tempo real, mas só queria te lembrar que o nosso tempo planejado aí já está... Já foi? Então vamos rapidamente... Então tá ótimo. Vamos rapidamente mostrar só mais um elemento aqui que eu acho que é interessante. Eu vou colocar esse dispositivo numa dada posição em que ele vai fazer aquele cálculo daquelas maior ou menor do que 5.000. Ah, então essa é uma posição que ele está inclinado, de forma que os três eixos assumem valores acima dos 5.000. Então já deixa ele só fazer o próximo posicionamento, que ele já deve nos entregar ali um... A gente se empolga aqui e não vê o tempo passar, viu, Valdomiro? Me desculpa. Agora eu que estava mutado aqui. Me desculpa, mas tudo viu, bem. Valdomiro? Termina aí. Não, mas, tranquilo. Senhores, É por isso que eu te lembrei. Vamos lá. Então, só para concluir, pessoal, o que nós temos de fim a fim? Nós temos uma série de dispositivos que pode ter vários tipos de sensores diferentes. Sensor de medição por ultrassom, um acelerômetro, um rastreador, que é onde você verifica. Temos aquele sensorzinho que está funcionando, que está medindo a hora das máquinas. Ou seja, todo essa variedade de dispositivos conseguem gerar informação e vocês conseguem, com uma plataforma desse tipo, gerar qualquer tipo de monitoração. Então, por exemplo, aqui você pode monitorar uma ponte, você pode fazer aqui o seu medidor lá do orímetro, que já deve ter 339 segundos rodando, e assim por diante. Bem, pessoal, como uma entrega para vocês, aquilo que a gente comentou no início, se vocês se cadastrarem na ProIoT, vocês já conseguem ir dando uma estudada, eles têm alguns tutoriaizinhos, algumas coisas que vocês podem dar uma olhada, tá? E esse aí o Loyola deve comentar com vocês aí, que o acesso será gratuito à plataforma aos dados em tempos reais de alguns sensores já cadastrados. Então, o que nós vamos fornecer para vocês? Nós vamos deixar alguns desses sensores aqui operando, medindo temperatura, medindo... Cada vez que eu ligar a luz dessa sala, ele vai gerar uma informação e a gente vai disponibilizar para vocês o acesso a alguns desses dashboards, de forma que vocês possam monitorar e visualizar durante um período de tempo essas variáveis sendo monitoradas. Tá bom? Senhores, muito obrigado. Eu acho que o que a gente tinha era dizer isso para vocês.
e fortalecer que a capacitação, o que o E2D500 está propondo para vocês, é exatamente uma forma de vocês conseguirem visualizar todo esse ambiente, conseguir selecionar alguns tipos de dispositivos, conseguir analisar qual a plataforma adequada, qual o dispositivo adequado, qual a tecnologia de comunicação de dados que é a mais adequada para que vocês possam, nas suas empresas, nos seus negócios, escolherem os dispositivos e a aplicação que sejam a mais conveniente para aquela dada situação que vocês estão enfrentando. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da E2D500, é proporcionar a vocês a capacitação para que vocês possam tomar a decisão certa na escolha do dispositivo, na escolha da tecnologia, na escolha da plataforma. Senhores, muito obrigado, agradeço. Desculpa aí, meus queridos, por ter me estendido um pouquinho, mas a gente fica envolvido aqui com as apresentações e o tempo passa muito rápido. Muito obrigado a todos. Valeu, Newton. Eu que agradeço a tua apresentação. Que bom que dá para ver tudo isso daqui. Mas, olha, deu para perceber, gente, que, embora exista uma plataforma que consolide todos esses dados, todas as instalações, todos os sensores que o Newton apresentou, né? O foco do Newton foi nos sensores. Mas nesse meio todo aí temos a comunicação e a plataforma onde você recebe esses dados. Deu para perceber também que a coisa, embora seja visível e te apresente os dados, ela não é assim tão simples. Há necessidade de aprendizagem, de vocês entrarem com esse conhecimento, terem esse conhecimento para poder entrar nesse mercado profissional, quer seja na empresa onde você trabalha, quer seja na empresa em que você está abrindo ou participando. E eu gostaria, então, de, da mesma forma como eu apresentei ontem, compartilhar com vocês só um comentário sobre os cursos. De novo, eu acho que eu peguei a apresentação errada. Agora eu ia apresentar de novo o Newton. É aqui, cursos IoT. Pronto, agora sim. Aí estamos, né? Nesse workshop, os cursos de internet das coisas são para aplicações na engenharia mecânica, como o Newton apresentou agora, aquele medidor de tempo de operação de uma máquina, na engenharia civil, que os detalhes vão ser mais conversados no nosso workshop da quinta-feira, e o de engenharia de produção, que vai ser na sexta. O da mecânica vai ser amanhã com o professor Janes. Características dos cursos da E2D500 nessa área de internet das coisas. Os professores têm uma tremenda experiência, tanto acadêmica quanto profissional, né? Essa vivência, a coragem de apresentar ao vivo em tempo real que o Newton fez, não é só dele. Nós temos, tal como o Newton, que vai cuidar do módulo 2, nós temos a apresentação das plataformas com mais detalhe, da comunicação, quer seja de long range, como ele mencionou, de LoRa, né? Mas com outras tecnologias. O conteúdo, para quem faz esse curso, é de alta qualidade. Vocês vão, aqueles que se inscreverem para esses cursos, que eu gostaria de destacar, começam no dia 3 de outubro. Então, quem quiser se inscrever para esses cursos, vai lá na nossa página do e2d500.com.br e faça a sua inscrição. A metodologia é a aprendizagem pela prática, veio com o desenvolvimento da aprendizagem baseada em problemas e projetos e tem foco em negócios reais. Os grupos vão trabalhar em negócios reais da sua comunidade.
Além disso, vão ter oportunidades de networking com colegas, com executivos da área. Por quê? Porque ao apresentarem os seus projetos, nós vamos ter a participação de executivos da área de várias regiões do Brasil. Todos esses cursos na área de engenharia mecânica, na área de engenharia civil e na área de engenharia de produção têm modulação de 4 meses cada parte, né? Cada módulo. Cada módulo desses de 4 meses, eles são certificados, né? Quem concluir com aprovação recebe o certificado. E aqui nós temos o módulo 1, que é comum, que nós já comentamos ontem, negócios com internet das coisas. Vocês não só vão estudar isso, como vão propor negócios com IoT. O módulo 2 são específicos de tecnologia para IoT. Aqui, um pouquinho do que a gente falou hoje de arquitetura, de aplicações, as redes e as plataformas. Os 3 macro componentes que o Newton mencionou hoje. E depois, o módulo 3 é específico de cada área. Tem a característica de gestão de projetos, tá? Então, onde vão ser analisadas a viabilidade econômica e técnica, como fazer o projeto, como planejar a implantação e como planejar e operar os sistemas de IoT. Então, aqueles que desenvolverem os seus cursos, quer seja na engenharia mecânica, na civil, que tem foco em saúde estrutural, né? Pontes, taludes, aterros, a parte de minas e coisas desse tipo, quer seja na engenharia de produção. Cada módulo 3 é de uma vertical, como nós chamamos, específica com teoria, prática, projetos e aplicações. Então, a pessoa que desenvolver esses 3 módulos vai saber desde conceber o negócio até operar esse negócio, tá? Falei um pouquinho mais rapidamente agora, mas eu gostaria já imediatamente passar as perguntas para o Newton. Nós temos algumas perguntas que foram apresentadas e vamos lá. Talvez inverter as perguntas em termos da ordem com que foram apresentadas, né? Nós temos uma aqui. É possível customizar a página do ProIoT com os logos e menus de maior interesse? Sim, é possível. Você pode, contratando com a ProIoT, você tem lá um dos menuzinhos, que é o menu da sua organização. Você pode fazer um contrato com ele, onde você coloca o seu logo, você personaliza a parte de apresentação da plataforma da ProIoT com as suas características, seu logotipo, etc. Isso é possível, sim. Essa pergunta, Newton, foi feita pelo Rodrigo Moreni. Okay. E lembrando aqui, Rodrigo, sem querer completar nada, porque ele já deu a resposta, mas que ele já orientou como você pode já fazer alguns testes ali, mesmo que gratuitos, entrando na plataforma ProIoT e vendo como é que essas coisas acontecem. Bem, eu estou acelerando um pouquinho só aqui por causa do horário, e tem as perguntas do Ítalo Oliveira, que eu vou reuni-las numa só, tá, o Newton? Tá bom, vamos lá. A primeira parte da pergunta. A ProIoT também desenvolve aplicações mobile ou só desktop? E na continuação dessa pergunta, ele questiona sobre a frequência do envio de dados. Quase todos os dados que você mostrou tinha aí o intervalo de 60 segundos, e ele pergunta, isso é configurado no próprio dispositivo ou como é a configuração? Sim, você também tem condições de acessar do seu
seu smartphone, sim, a plataforma da ProIoT. Tá? E com relação ao envio de dados, essa configuração é feita no dispositivo. Teve um determinado momento que nós enviamos aquele comando para zerar o contador, e ali eu coloquei 60. Se eu tivesse colocado 300, ele faria o envio de dados a cada 5 minutos. Se eu colocasse lá 3.600, ele vai fazer a cada 3.600 segundos. Então, você consegue configurar o dispositivo, ele já sai, normalmente os dispositivos saem de fábrica pré-configurados com um valor, um intervalo de tempo padrão, mas sim você consegue alterar, e isso é no dispositivo, tá? É ele que define a frequência com que ele vai enviar as informações. Até por conta do consumo de energia, né? Quanto menos informações ele enviar, menos ele consome energia. Então, existe uma relação aí, essa é o dado que é analisado nessas condições. Newton, eu queria aproveitar esse momento e tentar não só repetir uma pergunta que a gente te fez ontem na apresentação do Leandro, mas uma pessoa que se capacitar nessa área, nosso módulo 1 lá, sensores e arquitetura, módulo 2, comunicação, módulo 3, plataformas de IoT. Quais são os espaços em que um profissional capacitado nessa área podem operar, onde eles podem estar desenvolvendo trabalhos ou trabalhando continuamente? São inúmeros. As verticais hoje possíveis para a aplicação da IoT são inúmeras. Nós mostramos num dos nossos slides lá atrás sobre o número de dispositivos, e ali tem algumas verticais. Então, você tem desde agronegócio, Smart City, Utilities, Facilities, etc. Uma gama enorme de aplicações. E os profissionais que se capacitam para trabalhar nessas áreas também têm uma gama enorme, desde pessoal que trabalha na área de manutenção, por exemplo. Manutenção de máquinas, uma montadora de veículos, por exemplo, você tem lá a equipe de manutenção. Esses caras, em conhecendo a IoT, eles têm condições de colocar um determinado sensor muito pequeno, uma caixinha muito pequena, acoplada a uma máquina, e se essa máquina começar a ter uma vibração diferente do comportamento normal que ela tem, avisar. Então, o profissional da área de manutenção, o profissional da área de compras, o profissional da área de suprimentos, todos os profissionais têm condições de logística, ou seja, é uma gama enorme. Então, a capacitação, independente de onde o cidadão atua, ele tem que identificar, eu posso colocar IoT, na empresa que eu trabalho, no departamento que eu trabalho, ou seja, na minha casa, ou seja, lá onde for. Então, você consegue ter uma gama gigantesca de oportunidades de profissionais que podem utilizar o IoT. Não sei se respondi a sua pergunta. Beleza, não, perfeito. E é justo, eu vou pegar a última partezinha da tua pergunta aí, para aproveitar e lembrar que a metodologia de aprendizagem que nós usamos nos cursos IoT não só vão permitir que o profissional possa saber que ele pode, mas ele vai fazer isso nos nossos cursos, em todos os módulos, desde o primeiro dia do curso. Tá? Newton, eu agradeço muito. Tem mais algumas perguntas que estavam elencadas para serem apresentadas para você, mas por conta do nosso horário, eu vou precisar encerrar a tua participação e já a minha também. Eu queria te agradecer enormemente e lembrar a todos que o vídeo desse nosso dia de hoje estará no nosso canal do YouTube, E2D500, no YouTube, canal E2D500, e também
a indicação para vocês lembrarem que é possível entrar na plataforma do ProIoT e já ter uma percepção de como trabalhar, como visualizar alguns dos sensores que o Newton disponibilizou para a gente. Tá? Como eu falei, esse vídeo e essa indicação vai estar no canal do YouTube. E aqueles que quiserem se inscrever nos nossos cursos, eu lembro que eles estão com início para o dia 3 de outubro. E, por sinal, agora nós temos uma promoção, tanto no valor quanto no número de parcelas, lá no nosso site e2d500.com.br. Tá? Basta se inscrever no canal lá, clicar para receber as notificações, porque não só esses nossos vídeos do workshop, quanto os anteriores, dos outros workshops que aconteceram a semana passada, e todas as novidades que forem colocadas lá, vocês vão ser informados. Bem, uma última coisa. Hoje nós também temos aquela promoção de quem mandar um resumo de 2 parágrafos para o e-mail iot@e2d500.com.br vai poder ser selecionado para participar daquele happy hour liderado pelo Leandro e ainda a confirmar, possivelmente com a participação também do Newton, lá no dia 30, às 19 horas. Tá? Amanhã, como vai ser o nosso workshop? Tá? Eu esqueci, além dos 2 parágrafos de resumo, um parágrafo ao menos, ou 2, em que você pode especificar como eu me vejo nessa área. Veja que ontem nós falamos de negócios e ecossistema, hoje nós falamos dos aspectos, de um dos aspectos técnicos principais, que são os sensores, né? E nos próximos dias nós estaremos falando dessas aplicações da engenharia mecânica, civil e produção. Tá? Quem mandar esses 2 parágrafos e mais 1 ou 2, como que você se vê nessa área que hoje foi discutida, você vai poder estar lá naquele grupo VIP a participar de um happy hour com esses nossos profissionais da área. Bem, eu só lembro que amanhã, então, nós vamos ter o professor Janis Landry, que vai fazer a apresentação das aplicações na área de engenharia mecânica, em particular no sensoriamento de equipamentos, como é que ele é feito hoje, como é que será e quase já está sendo feito num futuro muito próximo com o uso de internet das coisas, área em que você pode se iniciar rapidamente com a capacitação nos cursos, lembrando que os nossos cursos de IoT têm os equipamentos para vocês trabalharem como laboratório nos projetos que vocês participarão. Tá? O professor Janis amanhã também vai falar sobre o mercado de IoT para as aplicações nesses ativos mecânicos. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco até agora. Nossa audiência é fantástica, se manteve firme ao longo de todo esse tempo. Agradeço mais uma vez ao Newton por nos apresentar isso, e como eu brinquei lá, quem sabe faz ao vivo, e vamos ter a oportunidade de fazer muito mais, não só de sensores, mas como de comunicação e de plataformas nos cursos do E2D500. Muito obrigado a todos vocês e vejam o vídeo novamente lá
no nosso canal do YouTube E2D500, tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente com as aplicações para engenharia mecânica. Newton, muito obrigado pela sua participação, pela apresentação de como é que são essas coisas nessa nossa fase aqui. Uma boa noite a vocês e aqueles que quiserem concorrer ao Happy Hour com essa liderança que nós temos no Brasil, lá no dia 30, não esqueça de mandar o seu resumo e como você se posiciona nessa área. Muito obrigado. Newton, a sua despedida. Muito obrigado, 2D500, a todos os que participaram desse nosso bate-papo. A gente tentou fazer de uma forma mais tranquila e mais descontraída possível, mostrando realmente para que vocês pudessem ter até um pouquinho da noção da complexidade, da dificuldade e da facilidade que a gente tem em todos esses processos. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos uma boa noite e compareçam nas próximas, que tem muita coisa bacana a vir por aí. Valeu, gente. Uma boa noite e até amanhã.